Então, pessoal, continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre os para-raios, tá? O para-raios ele tem uma função muito importante dentro de uma subestação e também de toda a rede de distribuição de média tensão. Ele faz ali justamente a filtragem, né, durante uma descarga atmosférica ou durante um surto na rede, um surto de tensão. Então ele funciona justamente como o DPS funciona ali na baixa tensão. Então, ele verifica ali se existe, se ocorre um surto, né, uma descarga atmosférica, uma anomalia na rede, e essa anomalia ele passa a conduzir essa anomalia para o terra. Entendeu? Então ele funciona no mesmo princípio do varistor. O que é o varistor? Ele pega ali, o varistor ele é um resistor variável. Então quando eu aumento o nível de tensão, eu diminuo o nível de resistência e eu favoreço a passagem da corrente por ele. Então como ele está em paralelo na rede, quando eu tenho um surto de tensão, eu aumento o nível de tensão devido a esse surto, né, por milissegundos, e ao mesmo tempo eu vou diminuir a resistência do para-raios. Então, quando a tensão sobe, a resistência do para-raios diminui. E essa resistência, quando diminui, permite que esse surto, em vez de ir para a carga, fluir na rede, passa a ir para o aterramento, tá? E daí a necessidade de ter um aterramento bom também para poder essa resistência equivalente em série, tanto do próprio para-raios quanto da malha, ser baixo o suficiente para permitir que esse surto flua para a terra. Então essa é a função dele. Característica deles que eu acho muito importante nós falarmos. Nós temos aqui essa saia de isolamento, né, que ela tem essa saia, tem essa característica aqui, como se fosse saias para evitar, para diminuir o efeito corona, né? Como nós sabemos, o ar ele tende a ficar cada vez mais ionizado com um nível de tensão alto e a umidade. Então, quando ele cria essa saia, ele está aumentando a superfície de isolamento. Então, eu tenho um aumento da superfície de isolamento e isso dá uma distância maior entre essa fase que entra e o aterramento que está aqui embaixo. Só vai ter condução da fase para o aterramento no momento em que há um surto e no momento que aqui existe um componente que é bem semelhante a um varistor de média tensão, e ele que faz justamente ele que permite a passagem dessa corrente por aqui. Então, no momento que ele identifica, ele permite a passagem, e aí nós temos a atuação do para-raios no momento de uma descarga atmosférica ou de um surto. O que deve ser feito ali com relação à manutenção no para-raios? Primeiro, você tem que verificar se o nível de isolamento dele está funcionando, né? Então você vai ter que fazer um teste de isolamento, e dessa forma você está verificando se realmente essa saia de isolamento está funcionando. Por quê? Se ela não estiver funcionando, mesmo quando não houver uma descarga atmosférica, quando não houver um surto, vai ter um curto-circuito entre fase e terra, porque esse isolamento não está funcionando. Só pode ter esse curto-circuito, só pode ter essa passagem de corrente quando tiver um surto. Então deve ser sim verificado a questão do isolamento, o teste de isolamento desse para-raio, para analisar se ele está funcionando adequadamente de acordo com o nível de tensão em que ele está sendo empregado. Então, durante a manutenção, além de ver todas as questões de reaperto, isso aqui, pessoal, fica difícil de fazer essa aferição quando o para-raios está lá no poste, né, no ramal de entrada. Mas se ele estiver dentro da subestação, né, no cubículo de entrada, nós conseguimos fazer as aferições desse para-raios ali na entrada. Existe para projeto, existe um limite, né, que diz quando vai ser necessário utilizar o para-raios na entrada da subestação. Não é todo momento, tem uma questão de distância e tudo mais, mas quando você puder fazer os testes de isolamento, você tem que fazer, certo?
Outra coisa é a chave seccionadora, tá? Nós temos aqui a chave seccionadora, que é um dispositivo que vai justamente fazer a abertura, tá, pessoal? Ela abre e fecha os circuitos, porém, a chave seccionadora não pode ser utilizada durante carga, né? Se eu tenho ali, por exemplo, eu tenho aqui a foto dela, eu tenho essa chave seccionadora fechada e tenho a condução de corrente média tensão, eu não posso abrir essa chave sobrecarga, porque ela não tem os meios de extinção de arco elétrico como existe no disjuntor. Aqui nela isso não existe. Então, no momento que eu abro ela sobrecarga, vai existir um arco elétrico. Esse arco elétrico pode vir a danificar ou causar um acidente grave. Então, para a utilização da chave seccionadora, nós não vamos utilizá-la sob carga. Então, primeiro a gente alivia a carga, desliga ali o disjuntor de baixo, depois o disjuntor de média e abre lá fora para poder eu aliviar e abrir as cargas aqui dentro, tá? É muito complicada essa situação. Então, existe aqui alguns métodos de diagnóstico da chave seccionadora. Nós temos aqui as características dela, nós temos os isoladores, tá? Isso aqui são isoladores de média tensão, e por aqui essa chave faca, né? Ela que faz justamente a condução, essa estrutura que faz a condução da corrente, né? Uma chave seccionadora tripolar, onde o seu acionamento ocorre ao mesmo tempo, é uma característica, é uma exigência de subestação que essa abertura e fechamento ocorra de maneira síncrona para evitar o surgimento de arco elétrico, certo? E neste caso, ela não tem aqui nenhum dispositivo de proteção. Nesse segundo caso, ela possui um dispositivo de proteção que são os fusíveis HH, do tipo HH, que são fusíveis de média tensão. Então, além de ter ali o seccionamento, ainda há a proteção, tá? Existe uma exigência para esse tipo de chave seccionadora com fusível, tá? Nós não vamos adentrar nesse nível porque isso não está relacionado ao nosso caso. Nosso caso é de manutenção. Mas, por exemplo, nós vamos ter aqui o surgimento, a necessidade de existir esses fusíveis tipo HH quando eu precisar de uma proteção aqui em média tensão nos equipamentos, principalmente TP, TC, esses outros equipamentos. Então, a função da chave seccionadora é essa. O que deve ser verificado na chave seccionadora? Principalmente, pessoal, no momento do fechamento, aqui você faz a regulagem desse fechamento, ele fecha dessa forma. Então, durante a manutenção, você tem que regular isso. Só tem que tomar cuidado para não deixar frouxo demais ou apertado demais, porque se você apertar demais, ele não vai conseguir fechar no momento ali que você for religar a subestação. Então, na maioria das vezes, para os alunos, eu acabo dizendo para eles não mexerem tanto nisso, apenas se eles verificarem na termografia que existe surgimento de pontos quentes. Aí precisa de um ajuste para fechar. Mas no momento que você está ajustando, você faz o teste. Vai fechando e vai fazendo o teste mecânico mesmo para ver se está conectando da maneira correta, se está ali, se ela está fechando da maneira correta. Por quê? Se ela não fechar corretamente, se não encaixar corretamente, tanto ficar frouxo ou não entrar, o que acontece, pessoal? Isso daí vai gerar um arco elétrico e você não vai ser capaz de intervir na hora, não sei se você desligar novamente a subestação. Então, tome muito cuidado com isso. Muitas pessoas que começam querem apertar isso aqui e apertam demais e não há possibilidade de fechamento dessa chave seccionadora. Então, já aconteceu conosco e a gente tem que sempre tomar cuidado. Outra coisa importante é que essa estrutura metálica da base, geralmente essa chave seccionadora fica na parede assim, né? E aí desce o barramento e continua. Então, essa estrutura metálica aqui deve ser totalmente aterrada. Eu não vou aterrar o barramento, tá, pessoal? Por favor, nós vamos aterrar a estrutura metálica porque a norma, a 14039, NBR 14039, NR10, elas exigem que toda a parte metálica que não seja condutora deve ser aterrada, ou seja, tudo que não vai conduzir energia deve estar aterrado se for metálico, deve estar equipotencializado a malha de aterramento, inclusive essa estrutura metálica aqui da chave seccionadora. Beleza? Então, pessoal, vamos finalizar a aula por aqui e a gente já continua no nosso próximo aula. Veja abaixo aí. Valeu, até a próxima.